Você com certeza já viu em filmes ou desenhos histórias de humanos geneticamente modificados, com habilidades sobrenaturais, certo? A BetaGen é uma empresa brasileira que, em parceria com pesquisadores holandeses, quer possibilitar alguma dessas habilidades a partir da alteração genética da microbiota humana. Em outras palavras, a ideia é trazer para a realidade algum daqueles superpoderes que só conhecíamos na ficção. Nós da TV Cime tivemos acesso exclusivo ao laboratório e vamos conversar com alguns dos cientistas para entender melhor o que já se sabe, o que está sendo estudado sobre esses humanos sintéticos que, quem sabe, já podem estar presentes nas próximas gerações. O que é a BetaGen, afinal? A BetaGen é uma empresa de edição genética de microbiota humana, ou seja, a gente trabalha com bactérias que vivem já naturalmente no nosso corpo e a gente faz uma transformação nessas bactérias para que a gente possa conferir novas características aos seres humanos. De que maneira isso é possível? Isso é possível através de um método de edição genética. Então a gente coleta informações de genes que existem em vários animais, plantas e micro-organismos que existem na natureza e a gente pega uma informação, que é o que a gente chama de gene. É um pedaço de informação que é um código para uma nova característica. Por exemplo, nós podemos pegar um gene do cupim, que ele é capaz de digerir celulose, e colocar esse gene numa bactéria do nosso estômago. Isso vai fazer com que essa bactéria seja capaz também de digerir celulose e, portanto, nós vamos poder ter um novo tipo de alimentação. A gente tem pesquisado já por muitos anos e a gente desenvolveu estudos em órgãos sintéticos, em pele artificial. A gente tem alguns estudos até mesmo com fotossíntese em pele artificial e também já fizemos alguns testes em animais. A gente trabalha num imaginário criativo de possibilidades que, de fato, às vezes parece ficção, porque nós estamos trabalhando numa linha realmente muito inovadora. Mas, de fato, se a gente olha para o catálogo de genes da natureza, os animais já fazem muitas coisas que a gente considera superpoderes. Então você tem lagartixa subindo parede, você tem micro-organismos que se adaptam a ambientes extremos, como muito quentes, muito frios, você tem bactérias que comem plástico. Então, se a natureza já faz isso, é porque isso é possível, isso é real. Então, a única coisa que a gente está fazendo é adaptar esse código que já é utilizado em outros organismos para as bactérias que vivem no nosso corpo, para que a gente possa compartilhar desses superpoderes que a natureza já expressa. Pesquisas como a da BetaGen motivaram a criação do Instituto Nacional de Propriedade Genética, que visa garantir a correta utilização do mapeamento genético de pessoas. O Instituto ele vem para oferecer, ele não tem fins lucrativos e ele vem para oferecer a propriedade genética para as pessoas. Se a gente não começar a debater, a confeccionar esses documentos hoje, daqui a 10 anos, empresas de seguro vão exigir que qualquer pessoa faça um mapeamento genético. Daí vão poder barrar a pessoa de repente, porque ela tem uma propensão grande a alguma doença, ela não vai poder ter um seguro de vida. E se tiver um seguro de vida, vai ser muito mais caro. Então a gente precisa começar a dar a propriedade para as pessoas e o direito de escolha delas. O que elas querem que seja feita com o mapa genético dela. Para mim, a BetaGen ainda é algo muito futurista. Afinal de contas, o que de fato está acontecendo aqui? Bem, aqui a gente está numa experiência educacional, a gente está numa simulação de um futuro plausível e a gente está simulando uma situação que pode ser real daqui a 30 anos. A gente está pensando que a gente está em 2048, o que seria uma empresa de edição genética em 2048, que novas possibilidades poderiam ter e que novos debates a população poderia estar tendo sobre isso. Então, apesar de ser uma experiência fictícia, a BetaGen de fato não existe ainda, mas a gente não está criando uma experiência totalmente fictícia no sentido de ser criada a partir do nada. A gente está criando uma experiência que tem todo um embasamento de estudos de futurismo. Então a gente olha o cenário que já existe hoje, em 2018, e a gente faz uma extrapolação. A gente está fazendo uma experiência de aprendizagem científica aberta a uma visão de exploração e não apenas uma visão passiva, como costuma ser na sala de aula tradicional. Assim como a BetaGen, o INPG também fez parte de uma grande imersão promovida pela empresa Rito durante o Hacktown em Santa Rita do Sapucaí. Contando com dezenas de atores, a iniciativa realizou debates, painéis e até mesmo manifestações sobre bioética, criando uma intensa discussão sobre o tema na cidade. Explica pra gente, o que é a Rito? A Rito, ela desenvolve experiências imersivas, né, ambientes imersivos, com o objetivo de provocar as pessoas a pensar em coisas que ainda não aconteceram, mas é muito provável acontecer nos próximos anos. O motivo da gente construído em cima da genética
é que no Brasil hoje é muito pouco falado, né? E hoje bioética, biohacking, biotecnologia são assuntos pautas nos principais fóruns do mundo. A gente pensou em criar todas essas situações com o objetivo de fazer as pessoas tanto experienciarem tudo o que poderia dar errado e o que poderia dar muito certo. Mas as pessoas iam tirar suas próprias conclusões. Ao invés de ser um filme com começo, meio e fim, as situações aconteciam de forma simultânea, que você poderia interagir e vivenciar coisas que poderiam acontecer no teu dia a dia. E esse laboratório que foi construído, ele foi pensado nos mínimos detalhes para gerar essa imersão das pessoas estarem de fato sentindo na pele o que seria de fato você estar dentro de um laboratório de edição genética criando humanos sintéticos, criando, na verdade, produtos que podem ser aplicados em humanos e isso pode tornar esses humanos sintéticos. No meu caso, a questão da experiência no laboratório foi sensacional. É bacana, porque tipo, a gente da cidade, de outros lugares de Minas teve a oportunidade de ver e conhecer. Tipo, eu gostei demais. O interessante dessa experiência foi que teve vários níveis de verdade na coisa, né? Parecia inclusive um episódio do Black Mirror. Agora em retrospecto, a gente sabendo que é uma armação, uma farsa, teve esse toque de uma série de ficção científica bem feita. O objetivo de todas essas experiências foi tu criar uma memória, um registro emocional de uma coisa que pode vir a acontecer daqui a 20 anos ou até daqui a 5 anos. Mas quando acontecer isso de fato, tu antecipou essa discussão. E tu antecipando essa discussão, tu tá mais preparado a lidar com isso e a tomar melhores decisões lá na frente.